Eu quero uma vez mais louvar a Deus por esta oportunidade que estamos tendo, como já estamos fazendo nas quintas-feiras anteriores. Hoje, parte 12. Olha, está indo rápido, não é? Vocês não acham? Está indo rápido, 12. Nós estamos hoje no dia 30/4. O nosso propósito, para aqueles que estão chegando, aqueles que estão visitando esse trabalho via internet, nós estamos levando esse propósito até fevereiro do ano que vem, todas as quintas-feiras, se Deus assim permitir. O nosso objetivo é conduzir a igreja, os irmãos que estão acompanhando, a uma oração específica, que será feita a uma data a ser marcada ainda no mês de fevereiro, será anunciado, onde nós estaremos orando aqui, toda a igreja, orando de 8 da manhã às 10 da noite. Quem fez no ano passado, esse ano, né? Quem fez esse ano já teve essa experiência, é algo maravilhoso, é algo muito bonito. Nós entendemos, irmãos, que esse trabalho, ele é rico demais para se fazer sem a explicação, o objetivo que tem que ser alcançado. Daí nós, então, estamos fazendo assim, toda quinta-feira, degrau por degrau. O que eu percebo é que o 1 foi bom, o 2, o 3, o 4, não sei se você está percebendo, mas a coisa está funilando, está ficando cada vez mais apertado, não é? Eu não sei como vai ser até chegar em fevereiro. A você que está na internet, a vocês que estão assistindo, eu solicito os irmãos, nós estamos disponibilizando esse material no canal da igreja, canal Cura da Alma. Nesse canal você vai encontrar no YouTube. Eu estou aprendendo a lidar, a garotada aí tem me ensinado, dizendo que quando você vai lá no canal e você dá o like, né, eu sempre vi falar nesse tal de like, você dá aquela mãozinha ali, você vai lá e aperta aquela mãozinha, já chega apertando. Depois você ouve a palavra, dá o teu like e também, se for possível, faça um comentário. Parece que o YouTube entende que você está participativo e ele alonga, nós alcançamos mais pessoas, né? Esse é o nosso objetivo, alcançar o máximo de pessoas possível, ok? Esse material daqui a pouco já vai estar disponível no YouTube, então compartilha o máximo que você puder. Eu estou amando esse trabalho, estou realmente apaixonado, porque nós escrevemos ele, nós trabalhamos nele, e da parte 11, a parte 11, eu já assisti 3 vezes, quer dizer, para 1h30 cada mensagem dessa, então imagina quanto tempo eu fiquei parado ali, ouvindo, às vezes você perde sono, porque é rico, é um material muito interessante, atualizado, eu entendo que é até emergencial para a nossa realidade. Então vamos lá, parte 12, entre dois altares. Irmãos, quem aqui entre nós não sabe o que significa dor, sofrimento, confronto, pressão, de modo geral, não é? Todos, sem exceção. Nós temos gravado em nossas memórias diversos momentos difíceis, muito difíceis de serem solucionados. E quando nós não conseguimos articular esses problemas, humanamente falando, nós temos o quê? O nosso socorro bem presente no momento da nossa angústia. E nós vamos buscar o reino de Deus, a oração. Então todo mundo aqui sabe o que significa aflição. Não foi eu que digo, mas o nosso mestre diz que no mundo tereis aflição. Aflição é algo desconfortável, é algo que realmente não é bem entendido. Mas tem um lado bom de tudo isso. Traz para a gente uma larga experiência. Essas aflições, esses momentos, essas crises, muitas vezes, ela não vem para nos destruir, ela vem para trazer para cada um de nós uma experiência, não é?
e é por isso que nós vamos sendo, em cada uma delas, vencedores. Hoje, irmão, nós vamos falar sobre legalidade. Legalidade. A legalidade, ela tem duas vertentes básicas. Ela tem a vertente da legalidade humana, terrena. Não é? Há uma ação, uma decisão, algo que você faz gera uma legalidade e, consequentemente, vai causar um efeito. Não é? Mas eu não quero falar nem sobre a legalidade terrena, humana. Quero falar sobre a legalidade espiritual. Precisamos entender esse conceito de legalidade no mundo espiritual, que é muito mal compreendido. Muito mal compreendido. Não são poucas as pessoas que estão presas a cativeiros, estão encarceradas diante de um problema geracional, quando a libertação é completamente acessível. Mas como a igreja ela não trabalha, ela não tem essa função de estar trabalhando isso, daí gerando uma ignorância muito grande sobre esse assunto. Na verdade, nós vamos discutir muito sobre isso hoje. Precisamos entender que certas ações e certas alianças, elas criam direito de posse. Para cada legalidade você tem um direito de posse. Ou talvez uma permissão para que o caos opere numa linhagem inteira. É assim. O fato é este. Na verdade, esse lado geracional, ele é bem claro, que os pecados praticados dos nossos antepassados, das nossas linhagens, aquilo que foi feito lá atrás, que não foi devidamente resolvido no altar, não foi desligado, pactos, alianças, transgressões, que transgrediram as leis do Senhor, trouxe para eles consequências. Mas as consequências, muitas vezes, elas são geracionais. A maioria ela vai chegando e ela vai de pai para filho, de filho para pai. É necessário que se entenda isso. E nós temos uma chave para resolver isso. Vamos fazer uma análise estruturada sobre como isso funciona e como o reino de Deus intervém nessa geografia geracional. Estou falando das linhagens da família. A linhagem do pai e a linhagem da mãe. A natureza da legalidade espiritual. No campo espiritual, a legalidade é baseada em princípios e leis. Assim como uma dívida financeira não paga, ela gera um direito legal de cobrança, certas iniquidades cometidas em gerações passadas podem ser vistas como pendências espirituais. Eu vou procurar ser bem calmo, ou vou ler até mais devagar, para que você possa entender. Assim como uma dívida financeira não paga, gera um direito legal de cobrança, ok? Certas iniquidades cometidas em nossas gerações passadas podem ser vistas como pendências espirituais. Onde houve uma corrupção, quebra de aliança ou práticas contrárias à vontade divina, estabeleceu-se um documento de dívida. O caos tenta se tornar um herdeiro de tudo isso, dessa dívida. Ele toma posse dessa falha e ele vai reivindicar os seus direitos. Ele usa o nome da família, ou seja, a linhagem, para justificar sua permanência, criando padrões que se repetem de pai para filho. Um dos versículos muito conhecidos é que o Senhor ele visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Eu fico imaginando aqui, querido, que o Senhor está falando da primeira, da terceira, da quarta. E se a quinta continuar falhando?
E se a 6ª geração continuar falhando? E se a 10ª geração continuar falhando? Não serão atribuídas a eles as consequências dessas maldições? Claro que sim. Alguém precisa interromper esse processo. Uma maldição geracional funciona como uma fronteira invisível. Ela delimita até onde aquela família pode prosperar ou quão longe ela pode ir sem que o padrão da autodestruição seja ativado. Eu, quando escrevi isso aqui, eu fiquei realmente pensativo. Eu queria que você entendesse exatamente isso. É um gatilho. Sabe aquele lance que você vai avançando, você consegue firmar, você prospera, daqui a pouco quando você vê, aquilo desaba na tua frente e você tem que começar da estaca zero de novo? Eu acredito que todo mundo sabe exatamente o que eu estou falando. Presta atenção, a maldição, ela delimita até onde aquela família pode prosperar, ou quão longe ela pode ir sem que o padrão de autodestruição se ative. Se o reino é uma realidade geográfica de luz, a maldição é um enclave das trevas dentro de uma linhagem. Eu preciso repetir isso. Repitam comigo, vocês, em voz bem alta. Eu falo e vocês repetem para que você possa memorizar isso. Diga comigo: se o reino é uma realidade geográfica de luz, a maldição é um enclave das trevas dentro de uma linhagem. Essa é a nossa realidade, irmãos. Essa é a nossa realidade. Ela se manifesta na repetição de vícios, divórcios, falências ou desvio de caráter, como se houvesse uma lei interna forçando a família a retornar sempre ao mesmo abismo. Sempre, sempre. Ela consegue avançar e pensa que até que está livre. Daqui a pouco mergulha, aquele mundo desaba e está ela de novo na estaca zero e tem que começar tudo de novo. É um ciclo. É um ciclo. Eu acredito que enquanto eu estou desenvolvendo, você aqui já está começando a pensar em algo. Isso é fato, isso acontece comigo. Isso acontece com cada um de nós. Quer que eu explique melhor o que eu acabei de falar aqui? Essa lei interna, que eu chamei de lei interna, ela funciona como um determinismo espiritual e não só isso, também psicológico. É o que muitos chamam de ciclo de repetição. Ciclo, repete comigo, ciclo de repetição. Cada um aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Quantas foram as vezes que você está dentro de um cativeiro, dentro de um ciclo de repetição? Todo dia, todo mês, toda hora, você vai perceber que isso não muda. Você fica dentro do ciclo. Aquilo que aconteceu ontem volta a acontecer hoje e amanhã vai acontecer de novo e você está preso ali dentro. Para explicar com mais detalhes, podemos olhar sob o prisma que mostram como essa força invisível opera para manter a família dentro do abismo. Ou seja, a memória do sangue e o padrão de comportamento. A maldição geracional, ela não é apenas um feitiço, ela não é um feitiço suspenso no ar. Ela se encarna na rotina. Repete comigo, a manifestação se encarna na rotina. Ela se manifesta como uma inclinação. É comportamental. E parece que nós nos acostumamos e nos moldamos a isso de uma forma natural. Parece que tem uma dormência, não é? O vício como herança
Às vezes, não é apenas a genética, mas a geografia do lar. Quando eu falo de geografia do lar, eu estou envolvendo pais e filhos que ensina esse vício. Por exemplo, vamos lá, e agora eu vou mexer com a família. Presta atenção, a criança, ela cresce vendo o escape da substância e diante do primeiro caos adulto, a lei interna sussurra que aquele é o único caminho. Ou seja, a criança aprendeu com seus pais a conviver com hábitos e costumes. Ela aprendeu aquilo. Foi aquilo que o pai ensinou. Foi aquilo que a mãe ensinou. É aquilo que ela viveu. Aquilo que o pai fala, aquilo que a mãe fala, aquilo que ele faz, aquilo que ela faz. Essa criança, ela nasce nesse meio. É o único caminho que ela tem. Ou seja, para ser mais claro, imagine que o comportamento de uma família, ela cria um trilho invisível no chão da sua casa. Imagina, um trilho, caminho, a família. A criança, ela não escolhe o caminho. Ela apenas coloca os seus pés aonde os seus pais já pisaram. Simples assim. Se o papai e a mamãe, ele criou uma formação de família, essa criança vai viver aquilo ali. É aquilo ali. É o que ela vê com os olhos, é o que ela ouve. É aquilo, é a única substância que ela tem. Para essa criança, o uso de substâncias como álcool, droga, vícios, jogos, adultério, a prostituição, a homossexualidade, que ela presencia dentro de casa, ela não é como um erro. Aquilo ali é muito natural para ela. Mas como a única ferramenta de sobrevivência. Acabou, é o que ela tem. A criança, ela não tem outro caminho. O pai não criou algo diferente. Ou ela nasceu e viveu dentro desse ambiente. Então ela vai crescer ali, dentro desse processo. Mas o interessante de tudo é que esse pai, ele poderia também ter escapado, mas você vai perceber que a linhagem fez o mesmo caminho. É de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Porque quando eu estou falando de álcool, bebida, vício, quando eu estou falando de drogas, quando eu estou falando de adultério, da prostituição, ou quando eu estou falando do homossexualismo, entre tantos pecados, você vai perceber que isso não está somente individualmente numa pessoa. Não está. Não está. E a criança, ela não tem outra opção. Exemplo, ela viu o pai chegar estressado, buscar o alívio diante do copo. Por exemplo, o papai, né, chegou do trabalho, estressado, com problemas. A primeira coisa que ele faz é, pá, ou ele bebe em casa, ou ele fuma em casa, ou ele se droga em casa, ele se irrita em casa, ele grita em casa, ele se descontrola em casa. O que essa criança está assistindo? É o que o pai está dando para ela, ele está criando o trilho. Ok? Então, essa criança também pode ver uma mulher, a sua mãe, uma mulher angustiada, uma mulher que não tem um comportamento adequado, essa mulher que vive numa dependência psicológica, que vive dentro de um estado de depressão. O que essa mãe transmite para esse filho? O que esse pai transmite para essa criança? A não ser que ela aprenda somente o que ela vê e o que ela ouve. A maldição é assim. Ela vai se adaptando de forma silenciosa. É por isso que vai de pai para filho. Ou seja, vamos levar mais. Quando a vida dói, a solução vem de fora. Ela aprende a linguagem do alívio sobre a linguagem da superação. Ela vai fazer a fuga que o pai aprendeu a ter. A mãe aprendeu a ter. Ela vai fazer o mesmo caminho. O pai não superou. O pai ele não
mostrou para o filho o plano B. Não, é aquilo que ele está ali, sempre foi assim. E a criança agora, ele não tem opção. Vai ser exatamente igual o pai, igual a mãe. Quando essa criança cresce, quando ela deixa de ser criança, ela se torna um adulto. Ela inevitavelmente enfrenta o seu próprio caos. Agora, essa criança não é mais criança. Ela agora vai enfrentar a sua própria vida. Ela vai ter o seu estresse, ela vai ter os seus confrontos, ela vai ter o embate, ela vai estar ali. Ela vai estar ali. O que ela aprendeu? Quando o pai estava no caos, quando o pai estava no confronto, o que o pai mostrou para ela? Então essa criança, ela que tem um problema lá no seu casamento, ela tem uma perda financeira, uma frustração profissional, nesse momento essa criança corre o que chamamos de sequestro emocional. Ela não pensa. O gatilho é muito rápido. Esse meu pai, ele corria para as drogas. O meu pai, quando estava dentro desse processo, a primeira coisa que ele fazia era a droga. Então, eu vou para a cocaína. Meu pai me ensinou isso. Ninguém chegou para esse adulto ou para essa criança e disse assim, não, existe um outro caminho, existe uma outra solução. Existe um caminho que não foi ensinado. Não é esse o caminho, mas a criança, ela vai ser sequestrada emocionalmente. A pessoa até sabe, teoricamente, que o vício, ele é ruim, mas a lei interna, aquele registro da infância que ela teve, é mais rápido do que um raciocínio lógico. Não pensa, não pensa. O meu pai cheirava, eu vou cheirar também. Cheirar é errado, não, mas é o que eu tenho não tenho outra opção, eu não tenho outra fuga. E nesse processo as maldições, elas vão se alastrando de pai para filho. Antes que ela possa pensar numa solução saudável, um escape para o seu problema, o instinto grita, faça como eles faziam, fuja, ou seja, anestesia a tua dor. Anestesiar, fala comigo, anestesiar a dor. É a fuga, né? É tudo isso que nós estamos fazendo porque nós aprendemos. Alguém fez isso antes de nós. Quando nós éramos pequenos, menores, pela ignorância dos nossos pais, que agiram de forma completamente imprópria, foi o trilho. Eu aprendi assim. Assim vai ser o meu escape, assim é a minha anestesia, o meu alívio da minha dor. Ou seja, o grande drama é que essa pessoa muitas vezes não possui outra referência. É aqui o papel da igreja, quando não dá outra referência. E tem um detalhe que eu quero dizer: muitos, não poucos estão dentro da igreja. São servos e servas de Deus, vivendo uma vida com muita dificuldade, porque aquilo que teria de ser feito algum tempo atrás, não foi. Agora, o raciocínio rápido, o gatilho é tarde demais. Fala, tarde demais. Fala, eu acordei tarde demais. Já foi feito. Ou se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ter a sabedoria que eu tenho hoje, se eu pudesse entender o mecanismo das ações, das atitudes que eu tomei, eu não faria. A minha vida seria infinitamente melhor. A herança que eu deixaria para os meus filhos seria melhor para a minha família. E nisso nós estamos avançando diante de um caos. Aonde é que está a falha? Por que a igreja nunca anunciou isso de forma contundente, de forma firme e confrontante? Talvez, se há 50 anos atrás esses assuntos fossem pauta, fossem discutidos, muitos
não teriam feito escolhas erradas, decisões erradas. Nossos pais seriam melhores pais. Nossos avós seriam melhores avós, seríamos melhores filhos. E hoje nós seremos melhores pais para os nossos filhos, os nossos filhos serão melhores pais para os nossos netos. Mas ninguém trata desse assunto. Para enfrentar o caos de peito aberto com clareza espiritual, parece algo impossível ou inexistente, porque ela nunca viu isso acontecer na geografia do seu próprio lar. Viveu a vida inteira, os anos passaram debaixo de um comportamento completamente indevido, sem princípios que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos viver. O resultado disso são consequências. São consequências. Essa substância torna-se o único caminho, porque os outros caminhos, o diálogo, a oração, a resiliência, a integridade, estão cobertos pelo mato do abandono geracional. Ou seja, está coberto. Ninguém viu, ninguém sabe onde está. Ninguém descortinou isso. Ninguém trouxe à pauta esse assunto. Oséias diz que nós estamos sendo destruídos por falta de conhecimento. Falta esse conhecimento, falta essa discussão. A maldição aqui não é um raio que cai do céu, mas a transmissão de uma rota de fuga. A leitura interna é uma mentira que se tornou uma verdade familiar. É o que eu tenho. É o único material que eu tenho. Eu não tenho outro material. Eu não conheço outro. Não é? Eu sou crente, mas eu não conheço esse caminho que o Senhor está me mostrando. Para romper isso, o reino de Deus precisa oferecer o que essa pessoa nunca teve. O que a igreja nunca teve. Por isso, nós temos um número imenso de famílias encarceradas. Imenso, porque a igreja não toca nesse assunto. Um novo mapa, uma nova ferramenta é proposta. É por isso que nós estamos indo na direção de fevereiro. Eu creio, irmãos, que fevereiro, algo tremendo, mas tremendo vai acontecer nas nossas vidas em fevereiro. Nós temos um encontro marcado com Deus em fevereiro. Algo tremendo vai acontecer aqui. Ou seja, o presente, o nosso tempo presente, o dia de hoje, exige que a luz do reino seja agora. O que nós estamos precisando é que um milagre aconteça hoje. É hoje, irmãos, é hoje, é emergencial. Essa iluminação, ela serve para mostrar que aquele único caminho do sussurro é, na verdade, um beco sem saída. Esse sussurro que fica, você não consegue, você não vai conseguir, você não tem condições, você não é competente para isso. Essas coisas que nos vão enclausurando, é tarde demais, não tem esperança, não tem mais jeito. Isso fica na cabeça da gente o tempo todo e impede o avanço. Impede o avanço. Fala comigo, a esperança demorada enfraquece o coração. É isso que a Escritura fala. A gente vai perdendo, ok? Ou seja, o divórcio como sentença. Se as últimas 3 gerações não conseguiram sustentar um lar, o descendente entra no casamento com um prazo de validade completamente invisível. Você olha para a tua linhagem, você olha para o teu pai, olha para a tua mãe, você olha para os teus primos, para as tuas primas, tios, tias, avós, e você começa a mapear divórcio, 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 divórcio. É questão de tempo, querido.
É questão de tempo. Daqui a pouco, quando tu vê, o divórcio bateu bem na tua porta. E você não sabe como reagir. Você não sabe como se desvencilhar disso. Você já percebeu que a igreja, agora, tudo é separação, tudo é divórcio? Já percebeu isso? Você já percebeu? No primeiro conflito, a memória do abismo dos pais grita mais alto que a promessa da fidelidade. É mais fácil separar. É muito mais fácil eu ir pelo caminho do divórcio, aonde está o adultério, aonde está a fornicação, aonde está a traição. É simples. O interessante de tudo é que o pastor, não, vai lá, separa mesmo, acaba com esse negócio, acabou. Espiritualmente, o pecado não confessado ou a iniquidade estabelecida cria um vínculo jurídico. Ou seja, o pecado não confessado, essa iniquidade estabelecida na linhagem da família, ela cria um vínculo jurídico. A instância sobe. Imagine que um antepassado seu, ele vendeu uma parte da paz da sua casa, da sua família, em troca de um ganho ilícito. Ou seja, ele pegou a paz que você tem na sua família e alguém com autoridade, ele vendeu essa paz para algo ilícito, para corrupção. Imagina que isso foi feito um pacto, ou de um prazer momentâneo, ele trocou a paz, que é a propriedade da família, por algo muito maligno. Ele resolveu fazer isso. Alguém com autoridade fez isso. Qual é a ausência recorrente disso? A família que tocam no topo e caem repentinamente. É assim. Sabe o que é isso? Ela sobe, vai lá no topo, aí você dá aquela sensação de paz, dá aquela sensação de gozo, de alegria, mas que coisa bom, daqui a pouco tu, pum, tá lá você no zero de novo, É como se houvesse um teto de vidro espiritual. Sempre que tentam prosperar, a lei interna, é jurídico, essa pendência legal exige o pagamento de uma dívida antiga, gerando autossabotagem ou perdas inexplicáveis. Perdas inexplicáveis, alguém sabe o que é isso? Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Sabe aquele lance que você diz assim, eu trabalho, eu ganho. De onde foi? Ué, como é que esse dinheiro sumiu? O que aconteceu? De onde aconteceu isso? Esse ciclo, eu acredito que todos conhecem. O reino das trevas cobrando juros de uma iniquidade lá atrás, que não foi resolvida. O desvio de caráter é a manifestação mais profunda dessa lei interna que eu estou falando. Eu vou falar sobre desvio de caráter. Crente que tem desvio de caráter, não adianta, ele está preso ali, ele não sai. É quando a mentira, a manipulação ou a desonestidade se tornam traços da família. Eu vou repetir para você entender. Aqui todo mundo está entendendo o que eu vou falar aqui. Cada um aqui está identificando alguém ou um caso que tem dentro da nossa casa. A mentira, a manipulação, a desonestidade, todo mundo aqui sabe o que é isso. Todo mundo identifica a mentira, a manipulação e a desonestidade. Esses casos, queridos, eles se tornam traços de uma família. Traços de uma família. É traços. Ou seja, é assim, na minha família, todos somos assim. Fala assim, na minha família, fala assim, na minha família, todos são assim. Já ouviu alguém falar isso? Na minha família todo mundo é assim.
Quando a gente fala isso, essa frase, ela é uma assinatura da maldição. Você está assinando. Repete comigo, na minha família, todos são assim. Todo mundo mente, todo mundo engana, todo mundo é desonesto, todo mundo é corrupto. Na minha família é assim o tempo todo. Isso é uma assinatura de maldição. Isso normaliza o caos na vida da família. As pessoas não se sentem pecando. Por isso que normaliza. A pessoa ela não está pecando. É rotina, normal. Ela sente que está apenas seguindo a natureza da sua própria linhagem. Meu pai era assim, minha mãe era assim, meu primo é assim, minha irmã é assim. Comigo também vai ser assim. Isso é algo muito sério. Essa lei interna, ela funciona como um imã. Ela atrai pessoas, negócios e situações que confirmam o destino trágico. Esse imã que eu estou falando atrai pessoas. Assim como o bem atrai o bem, o mal atrai o mal. Presta atenção, a pessoa dessa árvore genealógica, ela escolhe, é engraçado, ela já tem a natureza da mentira, do engano, da desonestidade, e agora ela vai atrair para ela um sócio. Que sócio? Honesto ou desonesto? Desonesto. Ou um parceiro abusivo, porque sua geografia interna está configurada para o abismo e não para o cume. É por isso que casamentos são assim. Casamentos que teriam tudo para dar certo. As pessoas escolhem pessoas erradas. Ela não procura alguém que possa ajudá-lo a crescer, a sair do cativeiro. Eu já estou mal. Aí eu vou e caso com alguém que está pior do que eu. Essas coisas se aproximam. Essas coisas parecem normais. Isso pra gente é a vida. É desse jeito. Gente, pelo amor de Deus, escuta o que eu estou lhe falando. Para que essa lei seja revogada, não basta um esforço de vontade. É necessário uma intervenção judicial e divina. A força da maldição, ela reside na aceitação da sua jurisdição. Aonde a maldição tiver jurisdição, ali ela está, com força de lei. Se ela tem legalidade, ela está lá. Ela tem todos os direitos de estar lá. E a única maneira que você tem de revogar essa lei é colocar uma outra lei, uma nova lei, que possa anular essa lei que te aprisiona. O reino invade essa geografia quando alguém da linhagem se levanta para dizer: este padrão de maldição termina em mim. Daqui para frente não, acabou aqui. Fala comigo, esse padrão de maldição vai terminar aqui. E para você terminar esse processo, você tem que entender, você tem que compreender os seus direitos legais. Isso é jurídico. É o momento em que o sangue de Cristo é apresentado como o pagamento final, e esse sangue anula o documento da dívida geracional. O sangue do meu Cristo ele anula esse lado geracional. Se você não aplicar isso, se você não reivindicar isso, fica muito difícil, muito difícil. Essa lei interna, que eu chamei de trilho invisível, se você não mudar a direção desses trilhos, através de uma presença viva e transformadora, o trem da família sempre determinará na mesma estação, que é a estação do desastre. Ora, se você identifica que você está andando no trilho que o teu pai colocou você, que a tua mãe colocou você,
e que esse trilho, você por inteligência espiritual, você identifica que você está indo de mal a pior e que você está numa rotina que não para, a competência tua é mudar esses trilhos, é mudar esse caminho, porque se você não fizer isso, assim como tu recebeu de herança, está aí você deixando de herança para os teus filhos. Alguma coisa tem que ser feita. A força legal de uma maldição só é anulada por uma instância superior. Ou seja, a jurisdição da maldição, ela está pautada numa lei. Numa lei. O mundo das trevas, ele trabalha e reivindica através da legalidade. É necessário que você apresente uma lei que seja superior e poderosa para anular isso, para que isso seja quebrado. É o que nós vamos fazer em fevereiro. No direito, advocacia, uma nova lei pode revogar a anterior. Fala, uma nova lei pode revogar a anterior. É necessário que se faça isso. No Espírito, o sacrifício de Cristo é um ato jurídico que anula a validade da maldição. Fala assim, o meu Jesus é o ato jurídico que anula toda a validade de maldição. Tudo centrado em Cristo. Tudo centrado no nosso Jesus. Ele já fez isso. O problema é como reivindicar. O problema é como trabalhar isso. Eu fico imaginando aqui, querido, estava comentando, não sei com quem hoje, falando sobre herança. Herança. Imagina que você tem um herdeiro, e que seja o seu avô, muito rico, muito próspero, com muitas propriedades. E agora você é o único neto, você é a única neta desse avô. Toda a herança desse avô é tua. Toda é tua. Muitas casas, muitos carros, muitos barcos, né? Muitos clubes, sítios, fazendas. E agora ele morreu. O que você tem que fazer? Você agora, como herdeiro, tu vai reivindicar o seu direito de herança. Agora você vai, através da lei, você vai lá, juridicamente, tomar posse da herança. Agora a herança te é concedida. Agora você é proprietário de todos os bens que seu avô deixou para você. Então agora você vai visitar o sítio A. Quando você chega no sítio A, que agora é teu, tem alguém lá. Tem uma família lá. Aí você acha estranho? Quem é você? Não, nós somos os proprietários desse sítio. O velho morreu e nós invadimos. Com o quê? Vocês invadiram? Não, esse sítio, você não pode invadir esse sítio. O velho morreu, mas a proprietário sou eu, sou o herdeiro. Não, mas nós não vamos sair não. Não sair não. E como é que você tira o cara de lá? Como é que você vai tirar? Você tem um documento, você tem ação judicial, você chama o ato jurídico e você vai, através da lei, tirar aquele cara de lá e tomar posse. Agora imagina que você vai no estacionamento de um condomínio e você tem lá uma BMW, né? Uma Lamborghini. Lamborghini? Né? Já andou de Lamborghini? Uma Lamborghini. Aí você vai lá, cadê a Lamborghini que estava aqui? É minha. Não, tá andando aí. Aí você, andando aonde? Aí tu para lá, senhor, moço, quem é você que está dirigindo esse carro? Esse carro é meu. Não, esse carro não é teu não, rapaz, esse carro é meu. É meu. Quem é você? Eu sou herdeiro, meu avô. Sim, velho, mas ninguém me tira daqui não. Esse carro é meu, tomei posse. E como é que você pega o carro de volta? Explica como é que você pega a casa, como é que tu pega o sítio, como é que tu pega o apartamento, quando ele é invadido por alguém que não tem o direito de estar ali. Você vai recorrer ao quê? A lei. Você vai recorrer ao teu direito. Assim é no mundo espiritual.
Nós temos que reivindicar muitas coisas, não é pouca não. A Bíblia diz, querido, não sou eu que digo, o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo, ele é o Senhor do Novo Testamento. Diga, o meu Jesus, ele é o Senhor do Novo Testamento. Fala testamento. Quando tu fala testamento, tu está falando o quê? De herança. Fala, toda vez que eu falar em testamento, estou falando de herança. Então diga, o meu Jesus, ele é Senhor, testador. E diga comigo, repete comigo, quando ele escreveu o testamento, colocou o meu nome como herdeiro de todos os bens que ele tem. Então, para que eu possa receber a herança do meu Jesus, é necessário que ele, como testador, morra. Fala assim, se o meu Jesus não morrer, eu não tenho direito à herança, porque o testador vive. Fala, enquanto o testador vive, está fraco. Enquanto o testador vive, eu não tenho posse da herança. Fala, enquanto o testador vive, mesmo que o meu nome esteja no testamento, eu não tenho posse da herança, porque ele vive. Mas o meu Jesus morreu. Fala, o meu Jesus morreu. Fala, glória a Deus que ele morreu. Fala, glória a Deus que ele morreu. Porque morrendo ele, agora eu tenho o direito da herança. Pô, só um que deu glória a Deus. Só um que deu aleluia. Então agora eu tenho o direito da herança. E o interessante de tudo é que ele, como testador, ele não só escreve o testamento e morre. Agora, querido, presta atenção, o meu Jesus, ele ressuscita dentre os mortos. Diga, o meu testador morreu e ressuscitou, e hoje ele, como testador, não é mais testador, ele é advogado. Ele advoga o meu bem. Isso é muito sério. Então nós temos um advogado. Eu tenho uma herança. E o meu testador agora é advogado, que advoga a minha herança. Então quando tem área da nossa... Rodrigo Will. Mas não é isso, Rodrigo. Não é isso que o escritor diz? Ora, meu Deus do céu. Então eu tenho tudo para tomar posse daquilo que é meu. Daquilo que é meu. A família é minha. A saúde é minha. O emprego é meu. Todas as coisas que Deus me deu é minha. É meu. Está comigo. A casa é minha. A Lamborghini é minha. O cara, quem tiver ali, vai embora. Incomodado te mude. Eu vou dar na cara dele. Está escrito. Por isso que Jesus diz, está escrito, Satanás, está escrito. Está escrito, acabou, eu vou porque está escrito, eu tomei posse. Colossenses capítulo 2, verso 14, afirma que ele cancelou o escrito da dívida para que existia contra nós. Colossenses 2, 14, alguém pode ler para mim? Em voz bem audível, bem alto. Tendo cancelado o escrito de dívida. Não, tem que o microfone não alcança, isso aqui é internet. Corre aqui, rapaz, correndo. Isso, lê aí. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava na ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escrevendo-o na cruz. Meu Pai do céu, você não deu glória a Deus, meu. Foi isso que Jesus fez. Então, nós não mudamos o quadro. A igreja tem que entender que tudo que nós estamos fazendo aqui está na direção da cruz. É a cruz.
É essa cruz, aonde ele levou sobre si todas essas maldições. Então por que nós vivemos assim? Porque tem alguém ali, tem um intruso ali, habitando onde não deveria habitar. Tem alguém atrapalhando a caminhada da nossa vida, porque não há inteligência de posse. Nós não trabalhamos na reivindicação. É isso aqui. A igreja, querido, a igreja, ela falha quando trata de maldição apenas de forma superficial. Ou, em outro extremo, quando dá à maldição mais poder do que a graça. A igreja falha muito por não tratar com seriedade esse assunto. Nós poderíamos estar levando uma vida muito melhor se houvesse reivindicações. É atuar como advogado, irmãos. É atuar como intercessor que apresenta um novo pacto. Não basta saber que a maldição existe, não basta. Não adianta, não, a maldição existe. Não basta saber, é preciso aplicar. Eu vou repetir. Você sabe que existe, você sente que existe, você presencia isso na tua vida, no meio da tua família, o trilho não está te levando para um caminho de paz, de tranquilidade. É necessário de você como crente que você tome posse pela palavra. Você tem que aplicar essa palavra, ou seja, exatamente agora, nesse momento, para invalidar o documento que foi escrito ontem. O documento que foi escrito ontem, ele tem valor hoje. Aqui está a igreja. A igreja vive do ontem. A igreja tem que atualizar para hoje. Aquilo que está escrito ontem tem valor hoje. Tem valor aqui hoje. Fala comigo, Satanás. Não, foi baixo. Satanás, está escrito. Pô. Se você não confronta o teu adversário, se você não bate de frente com ele, ele vai continuar andando no teu carro, habitando a tua casa. É necessário que você tenha autoridade. O que está faltando hoje é poder de Deus. A autoridade daquilo que Jesus diz ao Satanás. Nem só de pão viverá o homem, meu amigo. Eu não estou falando desse reino, não. Para trás de mim, Satanás, está escrito. Está escrito. A reconciliação de uma família, ou a decisão de um homem de romper com a corrupção, é, na verdade, uma impugnação legal contra o destino herdado. A força legal das maldições resiste na omissão da ignorância. É triste isso. Eu vou repetir. A força legal das maldições. Falam comigo, a força legal das maldições reside na omissão e na ignorância. Omisso, ignorante. O cara faz a festa. Até quando nós vamos ficar vendo o nosso inquilino, que não é inquilino, andando no nosso carro? Ou habitando a nossa casa? Até quando nós vamos viver uma linha de sofrimento se Jesus não escreveu isso para mim? Até quando vamos continuar vivendo desse cativeiro, vendo os nossos adversários usufruírem dos bens que são nossos por direito? Então não é implorar, não é suplicar, não é rezar. Não. Isso é confronto direto. É direto. Enquanto a linhagem aceita o caos como normal, meu pai era assim, eu também sou assim,
a maldição mantém sua validade. Enquanto houver esse lado de conformidade, nada. O meu pai, eu não lembro do meu pai era assim. Meu pai, minha mãe era assim, meu avô, meus irmãos eram assim. Eu sou assim também. Enquanto essa acomodação existe, a maldição se perpetua. Nós estamos ensinando tudo errado. A ausência dessa palavra está prejudicando muitas pessoas. Essa iluminação de agora, a luz de Cristo, a palavra de Cristo no tempo atual, é o choque necessário para invalidar esse contrato antigo. Tem que quebrar. Aquilo que foi feito, que deu legalidade, aquilo que trouxe espaço para o inimigo ficar alocado, hospedado dentro das nossas linhagens, é o contrato daqueles que, por ignorância, fizeram isso muitas vezes. E hoje nós somos os filhos, estamos vendo as consequências, estamos sentindo as consequências e nós não estamos fazendo nada. É necessário que a igreja traga esse momento de despertamento, aonde você diz, espera aí, pastor, explica de novo. Quer dizer que se eu tomar posse, consciente, se eu botar o dedo e as coisas vai começar a acontecer. Sabe por quê? Não é porque você merece, não é porque eu mereço, não é porque nós mereçamos, é porque Jesus, ele fez isso por nós. Ele fez por nós. Ele fez por nós. O problema é a posse. Para que a igreja cumpra a sua função contra as maldições geracionais, ela precisa ser entendida não como um clube social, mas como uma instância jurídica e legislativa no mundo espiritual. Nós temos que mudar o quadro, esse cenário de igreja, esse sistema que eu tenho criticado tanto. Ela não muda o quadro de ninguém, querido. Você vai morrer fazendo campanha, tu vai morrer orando e tu não vai sair desse quadro. Não sai, não sai. É necessário que nós venhamos agir de forma jurídica e legislativa no mundo espiritual, através da palavra. É necessário que o mundo espiritual te conheça e que o mundo espiritual saiba aquilo que você tem de conhecimento. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o demônio. Esse demônio vai se afastar de você. Tem que acontecer, está na palavra. Se a maldição é uma lei interna que reivindica um direito, olha só, se a maldição ela é uma lei interna que reivindica o direito, a igreja ela é o órgão que possui autoridade jurídica para anular a ação das trevas. Essa lei de Satanás, de maldição, ela não tem poder legal nenhum quando você aplica a lei que é superior à lei da maldição, que é o sangue de Cristo na cruz. Aonde você encontrou tua vitória, aonde nós encontramos a nossa vitória. Uma embaixada, ele é um território onde as leis do país vizinho não entram. Não é isso, Oswaldo? Imagina aqui, embaixada dos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro. Aquele território é americano. Embaixada do Reino Unido. Aquele território é do Reino Unido. Embaixada do Japão. Até o carro, até todos os móveis, até o carro, o veículo. Aonde ele estiver, por exemplo, se eu estiver dentro de uma limousine, do embaixador dos Estados Unidos, aonde esse carro for, aonde ele estiver andando, esse carro, ele não é um carro de âmbito nacional.
a lei americana, ela prevalece sobre aquele carro, esteja onde que for, na rua que for. Imagina, então, quando eu disse que a embaixada é um território onde as leis do país vizinho não entram, quando a igreja é autêntica, ela estabelece uma nova geografia. A igreja é esse consulado. A igreja, ela não se submete ao mundo das trevas. Aonde ela botar o pé é território santo. Aonde ela botar a mão é território santo. Aonde você for, diga: a minha família, a minha casa é território santo. Santo! É santo, é santo. Isso é consciência. É consciência. Chegar em casa, você bota o teu pé e você é território santo, a minha casa, os meus filhos, a minha herança. A minha herança. O que o Senhor diz? Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Toma posse, querido. Toma posse. Ela não apenas implora pela pessoa, ela aplica a Constituição do Reino. Ou seja, a Constituição do Reino, a Constituição do Reino é a palavra. Se você não lê a palavra, você não toma posse. Você está lembrado da herança que eu falei? Está lembrado da herança do vovô? Fala assim: o meu avô me deixou muitos bens. Fala, muita propriedade, muito dinheiro. Fala, tanta propriedade e tanto dinheiro que eu nem sei. Fala, eu nem sei. Fala, é muita coisa herdada que eu não sei. Tu sabe quando você vai saber? Não, é quando tu lê. Quando tu lê. Se você pode receber a herança, mas se tu não lê a herança, você não sabe o que tu tem. Tem que ler. Você tem que ler para saber o que é teu de direito. Morrer, ele já morreu. Está aqui o testamento. Ó, você tem casa, você tem carro. Agora, se você não lê o que você tem direito, você vai reivindicar o quê? Imagina que você vai mandar o cara sair daquela casa, daquela mansão, se você nem sabe se a mansão é tua. Você vai reivindicar o quê? Para você saber que a mansão é tua, para você saber que a Lamborghini é tua, para você saber que aquele sítio é teu e que você vai tirar o intruso de lá, você tem que pegar e mostrar para ele: ó, aqui está escrito. Está escrito, sai, está escrito, sai. Então a Bíblia, ela é a Constituição que traz a libertação para nós. Se uma família vive sobre a lei da falência, sobre o vício, a igreja intervém como um órgão regulador que diz: nesta jurisdição, essa lei antiga perdeu a validade. É isso que a igreja deveria fazer. A igreja deveria ensinar os seus membros a fazer isso. O papel da igreja é elucidar essas dúvidas, é tirar essa dúvida. É você olhar para o mundo espiritual e dizer: olha aqui, até aqui tu dominou, a partir de agora tu não domina não. E por que não domina? Porque está escrito aqui, ó, é meu, está escrito, é meu, para trás, sai fora, acabou. A igreja me ensinou a fazer isso. A igreja norteou minha vida. Esse é o papel da igreja, e não viver como um museu, contando história. Porque o que eu preciso é hoje. Fala, o que eu preciso é hoje, é agora. A igreja tem que atualizar isso. É para agora. É quando a igreja entende que possui as chaves. Fala, o meu Jesus, o meu testador, me deu a chave do cofre. Fala, eu tenho a chave. Faz assim, eu tenho a chave do cofre. Fala, a chave do cofre não está na mão do diabo.
A chave do cofre é minha. O segredo está comigo, ó. O segredo está comigo. Essa é o que Jesus tentou nos dizer e que eu vou tentar falar para você. Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 vai falar dessa chave. A chave que parece que ninguém usa. A chave que parece que não há reivindicação. Assim diz a palavra, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, olha aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei o quê? Eu te darei o quê? A chave. Eu te darei as chaves do reino, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. A chave. Eu ligo e desligo. Eu ligo e desligo. Você sabe desligar isso? Você sabe chamar o mundo das trevas, aqueles que se opõem a tudo na tua vida, aqueles que mexem com a tua estrutura, aquele que mexe com a tua família, aquele que mexe com o teu dinheiro, com a tua... Você sabe chamar ele, o mundo das trevas, os principados e potestades, e dizer: ó Satanás, aqui está a chave da autoridade que o Senhor me deu. Eu desligo você agora, está desligado, eu anulo o teu poder, eu anulo o teu direito, está desligado. Está escrito literalmente isso. Eu estou me conectando com o reino, eu estou ligado com o reino. A igreja não faz isso. Ela não está apenas pedindo, ela está declarando a nulidade de um contrato de dívida geracional. Em vez de apenas dizer: Deus tenha pena dessa família, a igreja declara: pelo sangue de Cristo, este documento de maldição está cancelado. Fala, pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, esse documento do inferno está cancelado. Esta maldição está cancelada. Eu desligo isso. É meu de direito. Esta iniquidade não tem direito legal sobre a minha linhagem. Fala, esta iniquidade, ela não tem. Fala, ela não tem. De novo, ela não tem direito sobre a minha linhagem. E por que não tem? Porque você merece? Não. Porque Jesus fez isso por nós. O problema é tomar posse. É tomar posse. É uma ação de governo isso. Isso é uma ação de governo. Enquanto implorar é o lamento do súdito, a intervenção da igreja é o decreto de um embaixador. Eu gostei disso. Vamos todo mundo repetir? Vamos lá. Enquanto implorar é o lamento do súdito, a intervenção da igreja é o decreto de um embaixador. Forte? Repete isso? Gostei, alguém fala aí. Repete. Então vamos lá. Pessoal da internet, eu vi que nós temos um grupo bom aqui. Vamos bem alto, vamos lá. Enquanto implorar é o lamento do súdito, a intervenção da igreja é o decreto de um embaixador. Decreto. É território. Fala, a minha casa, a minha vida é território. É um território. Meu pai
é um território. Totalmente diferente. É reino. Você entendeu? É por isso que está dando certo. É reino. É reino. É reino. É reino. Vamos lá. Porque se a igreja apenas implora no sentido comum, ela continua sendo aquele museu de glórias passadas. É o reflexo de uma coisa pálida, né? Tudo cinza, né? Que eu falei do cinza hoje, tá falando do cinza, né? Tá tudo meio cinza. Para dissipar as sombras que surgem hoje, a igreja precisa agir como órgão regulador. Diga, a igreja é um órgão regulador, ela bota as coisas em ordem. A igreja precisa, entendeu, Fernando? Ela precisa botar as coisas em ordem, em ordem. Ela entra no cenário do vício, da corrupção e do abismo familiar, não para fazer um cerimonial, mas para aplicar a lei do reino, que liberta o cativo e restaura a ordem original. A igreja é para isso. A igreja, ela entra no cenário da carência, aonde está o vício, aonde está a corrupção, aonde está a iniquidade, aonde está a prostituição, aonde está todo o domínio da carne. Ela entra ali, não para fazer um cerimonial, não, ela entra ali para fazer diferença, ela entra ali para aplicar a lei. É a lei do reino, e essa lei aplicada, ela muda, ela liberta o cativo, e ele tem refrigério na sua alma. Diga comigo, o implorar é passivo. Não, vocês estão falando baixo? Vamos lá, o implorar é passivo. A autoridade do reino, ela é executiva. Pensei que alguém ia dar glória, ninguém deu glória, né? Vamos repetir, eu acho que você não entendeu. Vou repetir de novo. Vamos lá. O implorar é passivo. A autoridade do reino, ela é executiva. Há uma diferença muito grande desse lado passivo de alguma coisa que regula, que mantém a ordem. Ela executa. A primeira observa o caos, ou seja, implorar, ser passivo, somente observa o caos. A segunda não. A igreja que regula tudo isso, ela não observa o caos, ela ordena. A igreja ordena. Essa cadência, essa marcha, essa postura, se perdeu. O papel da igreja é apresentar o sangue de Cristo como recibo de quitação de dívida. Fala, o sangue de Cristo é a minha quitação de dívida. Fala, foi pago, está pago. Então, se está pago, e se é teu de direito, vamos para cima, meu amigo. Não tenha medo, vão para cima. Vão para cima. Num tribunal espiritual, a igreja atua declarando que a dívida geracional ela foi paga, invalidando o direito legal do caos de continuar operando. Dessa maneira, é o ligar e desligar. Jesus conferiu à igreja o poder da chave. Lembra da chave? Lembra da chave? Ele deu essa autoridade. Isso aqui, querido, essa chave de ligar e desligar, isso é a autoridade administrativa legal. Fala, as chaves de ligar e desligar, fala comigo, é a autoridade legal. Legal. Eu ligo e eu desligo. Fala, eu ligo e eu desligo. Se está desconfortável, se está difícil, você identificou que os trilhos da tua casa não estão te levando para o mesmo abismo
de todo sempre, se você está dentro desse ciclo, então, querido, pega essa chave que Jesus te deu, toma posse dela e desliga, cria uma nova trajetória, cria um novo momento para a tua vida. O Senhor está dizendo, vai na tua força que eu te ajudo. O problema é a acomodação, é o ato de desaverbar. Difícil, sabe? Desaverbar, fala. Desaverbar. Caramba, a maldição no nome da família, ou seja, tem que quebrar isso aí. A igreja, através da autoridade espiritual, ela desliga o indivíduo do trilho invisível deixado pelos antepassados. A igreja, através dessa autoridade espiritual, ela desliga o indivíduo desse trilho invisível que foi deixado pelos seus antepassados. É necessário que você tome posse disso. Ei, chega, acabou, até aqui não vai acontecer mais. Chega. Ligar significa estabelecer. Ligar, ou seja, é o ato de declarar uma nova herança. Algo que você não tem até por direito, mas você nunca usufruiu desse bem. A igreja, ela regula a entrada de novos valores. Onde havia divórcio, olha aqui para mim, onde havia divórcio, a igreja liga. Fala, onde havia a maldição geracional do divórcio, quando a igreja entra, o divórcio acaba. Amém. Aleluia. Fala assim, Satanás, até aqui foi, daqui para cá não. Ninguém na minha família vai divorciar, ninguém vai se separar, ninguém, a partir daqui não. Não. Ou seja, onde havia corrupção, aonde o trilho da linhagem da família era só corrupção, a igreja liga a integridade. Fala, aonde havia corrupção, aonde havia desonestidade, a igreja entra e traz a integridade. Pô, isso desperta, a gente sai bem, né? Por isso é que eu assisto 3, 4 vezes aquilo que eu mesmo estou pregando. Eu me delicio com isso. Como vimos, a maldição, ela subsiste porque a pessoa não conhece outro caminho. Não conhece, é o trilho. O papel regulador da igreja aqui é reeducar o instinto, é reeducar. Se a lei interna sussurra o escape na substância, a igreja deve ser o órgão que fornece a estrutura para o enfrentamento desse caos. Enquanto no seu ouvido você vai sussurrando e levando você para todo tipo de vício, para todo tipo de problema, de descarrega na tua vida, aquilo que você conhece bem, que teus pais fizeram, que muitas vezes você faz também, quando a igreja entra, trazendo, elucidando essa verdade, ela muda. A igreja, ela é o órgão que fornece uma estrutura completamente diferente desse caos que nós estamos vivendo. A igreja, ela regula o comportamento através de discipulado, substituindo o sussurro da maldição pela voz da verdade. Ela oferece um novo mapa para que o adulto, diante da crise, não retorne ao abismo, mas suba o degrau da maturidade. Eu tenho que repetir esse negócio. A igreja, ela oferece um novo mapa, é um outro momento. Ela descortina, ela tira as vendas dos olhos, ela tira o tampão do ouvido,
para que você possa ver com clareza e ouvir e entender. Ou seja, diante da crise, a igreja, ela não retorna ao abismo, ela não trabalha nisso, mas ela sobe um degrau de maturidade. E isso acontece através de discipulado. É discipulado, a igreja precisa disso. Muitas vezes, falar isso muitas e muitas e muitas vezes. Talvez você diga, pastor, eu não entendi. Eu te explico de novo. Eu não entendi. Eu te explico de novo. Até você entender isso. Quando a igreja falha nesse papel regulador, ela se torna conveniente com a maldição. Fecha. Quando a igreja não faz isso, quando a igreja não fala sobre isso, ou seja, ela se torna conveniente com a maldição, não mexe nela. Eu não mexo contigo, tu não mexe comigo. Se ela não exercer sua autoridade legal, a maldição continua cobrando juros. A pessoa será dentro da igreja, mas ela está lá dentro da igreja, mas sua geografia familiar continua sendo governada pelo caos, pelas trevas. Triste isso. Está dentro da igreja, consegue ficar anos dentro da igreja, é crente, mas a geografia familiar dessa família está lá. Fala para mim do seu filho, fala para mim da sua filha, fala para mim do seu marido, fala para mim da sua esposa, e seus primos, e suas primas, seus tios, tias, seus avós. Está lá. Ah, você é crente. Não, graças a Deus eu sou crente. Então conta a história da tua casa. Ou seja, é crente, está na igreja, mas quando nós vamos levantar o histórico dessa família, ou seja, continua sendo governada pelo mundo das trevas. Isso é muito sério. É muito mais do que ser crente. É muito mais do que viver o que nós estamos vivendo hoje. Essa é a nossa realidade. A religião, querido, ela vira um puxadinho. Fala comigo, a religião, ela vira um puxadinho. Sabe o que é puxadinho? É puxadinho. Ou seja, puxadinho do quê? Da bênção? Não. Puxadinho da maldição. Para chegar aqui é complicado. A pessoa busca um alívio momentâneo no culto, como busca na substância, mas a lei interna de destruição, ela permanece intacta, porque a igreja não confrontou a legalidade do mal. A igreja não confronta a legalidade do mal. É tudo superficial, é puxadinho. Daí o nosso problema. A igreja, ela deve agir como um tribunal que emite um decreto de despejo contra as trevas geracionais. A igreja, ela precisa dizer isso, é o que nós estamos propondo para fevereiro. A igreja, ela vamos fazer aqui um tribunal. Um tribunal, onde vamos dizer, para fora, acabou aqui, chega. Não vai ter mais, acabou, chega. A igreja precisa isso. Se a igreja não faz essa reivindicação, ela está só passando paninho por cima. Não resolve o nosso problema. Ela olha para o caos de hoje e com a autoridade de quem serve o rei que a proclama. Ou seja, esta linhagem, ela não pertence mais ao abismo. Ou seja, o documento da dívida, ele foi rasgado. Isso quando a igreja, ela se posiciona. Quando a igreja, ela determina, quando a igreja é ensinada a tomar posse, de modo legal, verbalizado, a chave. Tudo que for ligado na terra, o que for ligado entre vocês, eu ligo no céu. E tudo que vocês desligarem aí, o mundo das trevas está desligado. É isso que está escrito. E eu vos dei a chave dessa autoridade. Ou seja, tudo aquilo que é maldição pode ser destruído.
O problema é como nós vamos fazer isso. A partir de agora, esta geografia é solo do reino. Fala comigo, Satanás, diante desse entendimento, a minha geografia é solo do reino. Fala, é propriedade do reino. Diga, o proprietário é o Senhor Deus. E eu sou embaixador do reino. Fala, a minha casa é reino. Meus filhos é reino. O meu emprego é reino. A minha mente é reino. O meu corpo é reino. A minha alma é reino. A minha vida é reino. É luz. Porque o Senhor de tudo isso é luz, é reino. Esse exercício de autoridade não é apenas uma manutenção de ritos. Não é somente uma manutenção que transforma a igreja de um museu de glória em uma força de ocupação viva. Transformar isso é difícil, porque enquanto estou falando, o sistema teológico, o sistema religioso cai de pedra em cima de mim. O quê? Você quer mudar? Você quer criar o quê? Alguma novo? Eu não estou criando nada novo, eu estou lendo Bíblia. Eu só estou falando de Bíblia. Não mudei nada ainda. Olha só, presta atenção. O mundo, ele não quer saber se a igreja já foi relevante. Não. O mundo, ele precisa saber que a igreja de hoje é a resposta para o caos atual. Vamos repetir tudo isso bem alto? Repete comigo. O mundo não quer saber se a igreja já foi relevante. O mundo precisa saber se a igreja de hoje, se ela é a resposta para o caos atual. Tem uma falha aqui, tem um abismo aqui. Não basta ter sido luz ontem. O caos de hoje exige iluminação agora, nesse exato momento. A luz que brilhou no passado cumpre apenas o papel de memória. Ela não tem o poder de dissipar as sombras que surgem hoje. As minhas memórias, a história que a Bíblia me conta, ela não muda a minha realidade de hoje. É necessário que você use as Escrituras Sagradas como a base de lançamento para tudo que tu vai fazer hoje. É a Bíblia. A Bíblia é imutável. A Bíblia é viva e eficaz. Aquilo que Deus fez na vida dessas pessoas ontem é a mesma coisa que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida hoje. Toma posse, irmão. Toma posse disso. O mundo não se sustenta com o que já foi realizado, pois o caos é dinâmico e se renova a cada amanhecer. Repete comigo. O caos, o mundo das trevas, de novo, o mundo das trevas, o caos é dinâmico, ou seja, esse mundo das trevas, esse caos, ele se renova a cada manhã. Se você não atualizar isso, a gente está regredindo. Meus irmãos, eu sei que esse assunto é um assunto extenso, é um assunto difícil, até de compreensão, porque ele confronta tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos falar, mas esta é a nossa realidade. Eu falo dos meus 40 anos de gabinete. Eu não estou falando para vocês de algo que
somente eu ouvi dizer. Eu estou falando de uma larga experiência do que significa crentes, servos e servas de Deus, que poderiam estar vivendo uma vida bem diferente da vida que se leva hoje. É verdade. O meu Senhor, Ele falou uma grande verdade. Entre todas as verdades, essa é uma só delas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus te abençoe. As palmas louvam ao Senhor. Muito obrigado.